Olá, turminha do segundo ano, bom dia, boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula online e nós estamos na sexta-feira, 19 de março. Nós vamos encerrar nossa semana de aulas online agora com a disciplina de ética. Eu peço então que vocês peguem o livrinho de ética, pois tem algumas atividades para nós realizarmos nele hoje. Tem correção da tarefa de casa para fazer, tem também texto para nós lermos, tem uma historinha que eu vou contar para vocês já já. E eu preciso também que vocês peguem a agenda para anotar qual será a atividade de casa. Peguem então o livrinho de ética e a sua agenda. Além disto, nós teremos um assunto novo, nós daremos continuidade com os assuntos da primeira unidade, pois nós ainda temos algumas coisinhas para vermos até encerramento dessa unidade e desses assuntos. Nós vamos começar com a correção da atividade de casa. Nossa última aula de ética foi no dia 5 de março, algumas semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, pois nós tivemos um feriado na sexta-feira. E a nossa aula do último dia 5, eu passei a atividade de casa para vocês, que começou, deixe-me ver aqui o número da página, começou na página 16. Teve a 15, foi para a classe, 16, 17 e 18. Foram essas 3 páginas que eu passei para vocês responderem como atividade de casa. E nós vamos fazer a correção agora. Ok, turma? Nossa aula passada de ética, nós conversamos sobre este assunto aqui. Existe alguém sem família? Foi o que nós estudamos na aula passada. Nós falamos também sobre adoção, que é quando uma criança, ela não é filha biológica dos seus pais, mas ela foi adotada. E essas pessoas passam a ser responsáveis pela criança, passam a ser os pais, as mães dessa criança que o adotaram. E a adoção, como nós vimos, ela é um ato de amor, sim, pois ela pode dar um novo lar para estas crianças ou até adolescentes. A tarefa de casa começou na 16 com a 7ª questão. Nós vimos até a página 15 como atividade para a classe. Então, abra, por favor, o livro de ética na página 16. E a 7ª questão pediu o seguinte: escreva nos quadrados a palavra que completa a seguinte frase. Quando a família recebe uma criança que não nasceu daquele pai ou daquela mãe, esse ato de amor chama-se, nós acabamos de conversar sobre isso, se chama adoção. Vocês colocaram cada letrinha que forma a palavra adoção dentro de um quadrinho deste. Lembrem-se também de colocar o acento, que é o tio, no último A, juntinho ali onde tem a sílaba são. E este são não é com S. Este são é com C e coloca a cedilha logo abaixo, certo? Então, vocês completaram na 7ª questão com a palavra adoção. No 8º, tem um texto para ler. Vamos começar. Vamos ler mais um poema, agora em forma de cordel, um gênero bem do Nordeste do Brasil. O cordel assim ficou sendo chamado porque as poesias eram escritas em papéis ou caderninhos pendurados em uma corda. Cordel. Você pode pesquisar mais sobre o assunto e ver como a nossa cultura é cheia de detalhes. Os Sem Teto. Antônio José da Costa. Você, leitor ou leitora da poesia rimada, falo agora dos sem teto, ou dos que não têm morada, que vivem de del em del, por esse mundo cruel como ovelha desgarrada. Nesse mundo desumano, onde a justiça impera, vê-se gente de mansão, outros sem uma tapera, gente dormindo na rua, cobrindo-se com a lua numa cama de espera. Vê-se gente nos viadutos, morando em qualquer lugar. Crianças perguntando à mãe: onde está o nosso lar? E a mãe dizendo a elas: nosso lar não tem janela, nesse quarto para se trocar. Nossa cama é o chão, nosso ventilador é o vento.
Nosso banheiro é a rua, nosso sofá de cimento. Nossa pia é de madeira, aqui não se tem cadeira, nossa morada o relento. Vivemos sem um teto, muitos dizem ser o destino, mas Deus não seria injusto de tamanho desatino. O homem sim busca o mal, e não dividindo o igual, faz-nos ser um peregrino. Sei que você não entende tamanha desigualdade, mas é isso que ocorre na nossa sociedade. Poucos com muitas mansões, muitos em casas de papelões pelas ruas da cidade. Olhe aquele edifício, não muito longe daqui. É prédio de apartamentos, só os ricos moram ali. E a gente sem um teto, nesse mundo incorreto, esperando no porvir. Mas quem sabe, minhas crianças, um dia esse mundo mude e se torne mais humano, e o homem menos rude, buscando o que é correto para que todos tenham teto com mudança de atitude. Eu achei tão linda essa poesia e ela retrata, infelizmente, a realidade dos países que não são desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. O Brasil ele também é um país em que muitas pessoas estão em situação de rua. Nós não podemos chamá-las de moradores de rua, pois a rua não é o lugar para ninguém morar. Mas essas pessoas se encontram em situação de rua. Eu vou pedir agora que vocês corrijam comigo a página 17. Nona questão. Os sem-teto são as pessoas que não têm casa, vivem pelas ruas. Você já as observou? Na sua cidade você vê muitas pessoas dessa situação ou quase não existem? De um jeito ou de outro, elas são uma realidade e estão espalhadas pelo mundo. Converse com seus colegas sobre como diminuir esta quantidade de gente sem teto. Como vocês fizeram essa atividade nas aulas online, vocês conversaram então com seus familiares para responder a esta perguntinha, a essa questão, que é uma resposta pessoal. O que é que você, junto com a sua família, acha que poderia existir para diminuir essa quantidade de pessoas que não têm onde morar? Você vai construir a sua resposta. Eu não tenho como dar uma resposta exata, porque ela é pessoal, é a sua opinião. Você vai colocar aqui a sua resposta e eu já peço que vocês enviem a foto da atividade de casa. Como é uma resposta pessoal, eu precisarei fazer as correções. Então, não deixe de mandar a foto de sua tarefa. 10ª questão. Escolha a estrofe de que mais gostou do poema Os Sem Teto e transcreva em seu caderno. Essa também é pessoal. Depois, com seus colegas, explique à professora por que gostou mais dela. Essa 10ª questão que eu pedi que vocês realizassem como atividade para casa, vocês pegaram então deste poema, qual deles você mais gostou? Qual foi a parte da historinha? Foi o final? Foi no meio? Foi no início? Qual estrofe, qual foi o trechinho do texto Os Sem Teto que você mais gostou? Você vai copiar esse trechinho no seu caderno. Tia, eu não tenho um caderno somente para ética. Não tem problema, você pode fazer junto com um caderno de história, ou até mesmo com um caderno que você pode separar para as atividades, para as disciplinas que nós não usamos com muita frequência. Exemplo, você pode colocar um caderno, eu expliquei lá no começo, um caderno para história, geografia, ética, tudo junto, pois são atividades poucas que nós realizamos no caderno. Nós utilizamos bastante os livros. E aí você pode colocar como esta opção. Não precisa separar um caderno apenas para a ética, certo? Pois as atividades são bem pouquinhas. Vocês então copiaram. Qual foi o trecho que você mais gostou? Lembrem-se de identificar a data da tarefa, que foi no dia 5 de março. Escrevam também qual é a página que está localizada essa tarefa. E aqui você vai depois explicar o que foi que fez você mais gostar desse trechinho da estrofe desse poema, que foi em cordel. Tudo bem? Então, copiem aqui. E por que você gostou tanto desse trechinho que você escolheu? Aí você vai colocar embaixo, eu gostei porque ela fala da realidade do Brasil. Eu gostei porque o autor do texto fez uma frase muito bonita. Então, você vai construir a sua resposta desse 10º. Deu para entender, turma? Vamos prosseguir.
11ª. Nesta canção está a solução de muitos de nossos problemas de comunidade, pois, se cuidarmos uns dos outros, certamente a sociedade mudará. O cuidado com o próximo é um ato de amor, seja doando algum material, seja cuidando para que a pessoa receba um tratamento, seja dando-lhe atenção e carinho. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, sabe amar. Quem ama, cuida, sabe respeitar. Quem ama, cuida, sabe ajudar. Quem ama, cuida, vive a cantar. Quem ama, cuida, sabe escutar. Quem ama, cuida, sabe confortar. Quem ama, cuida, sabe perdoar. Quem ama, cuida, vive a cantar. Agora, de acordo com a música, na questão passada, 12ª, responda as questões abaixo aproveitando os ensinamentos da música. Letra A. Amo minha família quando? Quando acontece o quê? Resposta pessoal também. Quando acontece algo, uma festa, uma comemoração, uma celebração, quando está todo mundo junto, quando estamos jantando juntos, quando estamos brincando, você vai colocar a sua resposta. Letra B. Cuido e respeito quando recebo cuidado, sou respeitado, sou respeitada, também é resposta pessoal. Na letra C, cumpro o meu dever quando? Você cumpre seus deveres, você tem as suas responsabilidades quando acontece o quê? Você vai construir também a sua resposta. Peçam a ajuda da família para a realização dessas atividades. E a próxima parte da tarefa foi campanha. O que vemos, o que queremos. Que tal fazermos uma campanha em favor da vida? Uma campanha com cartazes e frases sobre o que estamos vendo de errado nas ruas de nossas cidades em relação aos idosos, às crianças e à família. Enfim, sobre nossos temas estudados. É importante colocar o que queremos que mude, porque só reclamar não vai ajudar. Precisamos apontar soluções. Iremos estudar outros temas e poderemos continuar a campanha por muito tempo. 13º, pesquise em jornais e revistas imagens de pessoas sem família e pessoas em situação de rua. Depois, reproduza-as no quadro abaixo e escreva uma frase sobre o assunto. O que é que você pode fazer? Um desenho. Você vai desenhar pessoas que estão em situação de rua e você vai construir uma frase de acordo com o que você observou. O que é que poderia melhorar na vida dessas pessoas? O que é que essas pessoas estão mais precisando? O que é que precisa mudar no nosso país para que a realidade dessas pessoas seja transformada? Você vai colocar sua resposta também. Lembrem-se de que a resposta daqui, a primeira letrinha, tem que ser maiúscula. E aí você vai colocar a sua frase, pontinho final, quando encerrar. Certo, turma? Tarefa de casa corrigida. Agora nós vamos para o nosso assunto novo de hoje, que é História de Família, que está exatamente na página 19. Nós vamos continuar estudando o livrinho de história com esse assunto, certo? Vamos começar. Acompanhe comigo a leitura da página 19. A família é a primeira comunidade em que somos inseridos, a qual está inserida em conjuntos de comunidades ainda maiores, vizinhanças, cidades, estados, assim por diante. Juntas, estas comunidades formam sociedades. O que o início desse texto está nos dizendo? Que a família é o nosso primeiro grupo social. É a primeira comunidade que nós fazemos parte, pois uma criança assim que nasce, ela é inserida numa família, ela vai ganhar as pessoas lá que vão passar a cuidar desse bebê, a cuidar dessa criança, que vai ensinar todas as coisas que a criança precisa, que vai alimentar, que vai proteger essa criança e vai ensinar tudo o que ela precisa. Aí vão passando os anos, a criança vai para a escola, vai crescendo, vai conhecer novos amigos, vai fazer novos amigos, novos parentes vão surgindo
Tem a família, que é a primeira, aí vem a comunidade escolar, que são os seus amiguinhos, os seus professores, são as pessoas que fazem parte daquele grupo que você está inserido. E aí vem também as pessoas da igreja, as pessoas que moram no mesmo prédio que você, ou os seus vizinhos da rua que você mora. Então, são grupos sociais que nós vamos sendo inseridos à medida que nós crescemos. Aí no futuro vocês terão novos amigos, vocês terão um grupo da faculdade, da universidade, seus novos amigos, amigos do trabalho quando vocês começarem a trabalhar, e outros grupos irão surgindo, outros grupos sociais. E todas essas pessoas fazem parte da sociedade, que são as pessoas que convivem conosco, mesmo pessoas que passam na rua sem nós conhecermos. Todo mundo faz parte da sociedade. Voltemos à família. Elas começaram antes de nós nascermos, na forma de nossos pais. Antes deles vieram nossos avós e antes destes temos nossos bisavós, tataravós e uma grande sucessão de pessoas anteriores. A estes chamamos de ancestrais. São as pessoas que nasceram antes da gente. Antes de você nascer, outras pessoas de sua família nasceram até você nascer. E essas pessoas que nasceram antes são chamadas de ancestrais. Nossos pais, avós, bisavós, tataravós e mais avós lá atrás que nasceram fazem parte dos seus ancestrais. Para sabermos identificar a origem das famílias, é comum organizar nossos ancestrais em um esquema chamado árvore genealógica. Mas o que é isso? Vamos ver. Este nome deve-se ao formato em que organizamos nossos ancestrais. Observe que aqui na gravura tem duas pessoas conversando e estão mostrando o quê? O álbum da família. E no álbum, nas fotos bem antigas, os nossos ancestrais, daquelas fotos que foram registradas, os nossos ancestrais são aquelas pessoas que nasceram antes. Nós vamos falar sobre o que é árvore genealógica. Vamos lá. Imagine, por exemplo, um esquema em que começa a partir de seus avós maternos, ou seja, os papais e as mamães da sua mãe, o pai e a mãe de mamãe. Deles vão sair galhos que levam aos filhos que eles tiveram, inclusive sua mãe. A partir dela, vai sair um galho que vai ligá-la a seu papai e a partir da união dele, outro galho vai sair levando-o a você. A árvore genealógica nos ajuda a organizar nossas origens, mas também podemos identificar mais facilmente nossos parentescos, apenas observando nossa família. Temos traços físicos semelhantes aos nossos pais, que também se parecem com os pais deles. Às vezes, nos parecemos com nossos avós, quando eles tinham a nossa idade. Também herdamos coisas mais sutis, como o jeito de falar e até o jeito de andar. Herdamos de nossos ancestrais não só traços físicos, como o olho, cabelo, cor da pele, o formato da boca, das mãos, a altura. Não só isso nós herdamos dos nossos ancestrais, mas também os maneirismos. Também nos são legadas as tradições e costumes próprios que variam de um lugar para lugar e formam as diferentes culturas ao redor do mundo. Cada povo tem a sua cultura, cada família tem os seus costumes e esses costumes são passados para os filhos, depois para os netos, para os bisnetos e assim por diante. Aqui abaixo, já imaginou que você é como o fruto de uma árvore gigante? Que todos estamos ligados à história daqueles que começaram a povoar o planeta Terra? Antes de nós nascermos, lá atrás, nos tempos em que as histórias bíblicas foram narradas na Bíblia, que conta a história de Adão e Eva, de Noé, de Daniel, de Jonas e muitos outros personagens bíblicos. Todos eles lá atrás também são nossos ancestrais. Eles nasceram primeiro,
e depois começou mais uma geração, mais uma que tiveram filhos, e esses filhos tiveram outros filhos, esses outros filhos tiveram mais filhos, mais netos, e assim foi chegando até a nossa família. A atividade de vocês de hoje será para casa na página 21, certo? Anotem na agenda que a tarefinha de casa de hoje é Ética, página 21. Aqui tem dizendo, observe a imagem e responda que frase lhe vem à mente olhando para essa imagem. Você vai observar essa imagem aqui, que tem pessoas iguais, pessoas diferentes, e você vai colocar o que é que você pensou. A primeira coisa que você pensou quando você viu essa imagem. O que é que você vê, observa que tem nessa foto. Na segunda questão tem um desenho da árvore genealógica. A árvore genealógica é esta daqui, onde tem seu vovô, sua vovó, os seus pais, até chegar em você. Aqui tem os nossos parentes. Aqui também tem um espaço para colocar irmão ou irmã, mas se você não tiver, você deixa essa parte em branco. Escreva na árvore genealógica abaixo o nome de seus ancestrais mais próximos. Você vai perguntar à sua família o nome dos seus avós. Se você se lembrar e já souber escrever, você vai colocar aqui vovô, vovó, vovó e vovô, papai, mamãe, irmão, eu e irmão. Onde tiver eu, você vai colocar seu nome. E nos outros círculos, você vai completar com o nome de seus parentes. Não deixe de anotar a agenda de hoje. Agora que você já anotou na sua agenda a atividade de casa, a atividade de classe será a leitura da historinha. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Tem uma historinha hoje para vocês. Ela começa na página 22, vai até a 24. E o título é Uma História de Ancestrais. Belinha estava brincando em sua casa com seus primos Davi e Lucas. Eles estavam muito felizes porque iam para a casa da vovó. Sabiam que ela sempre tem uma história para contar. E foi isso mesmo. Ao chegarem à casa da vovó Pati, já foram para a cozinha, pois ela sempre tinha guloseimas, daquelas que só se come na casa das vovós, mais ou menos em segredo. Foram todos para o terraço. Lá havia uma caixa cheia de brinquedos e sempre uma surpresa à espera. As crianças, quando abriram a caixa, encontraram um pacote. Era um embrulho de presente cheio de laços de fita larga, com 3 nomes escritos num pequeno cartão. Para Isabela, Lucas e Davi, da vovó Pati e vovó Zita. Vó, que surpresa é essa? E como a vovó Zita trouxe para cá? Perguntou a Belinha. É, vovó, como foi isso? Completou Davi. É presente? É, vovó, falou o pequeno Lucas. É sim, crianças, mas vamos, abram logo este presente. Eu já nem me lembro o que tem dentro, falou a vovó Pati, rindo muito. 23. Então abriram finalmente. Mas o que seria tudo aquilo? Era uma caixa e dentro dela vários objetos que um a um as crianças foram tirando. O primeiro foi um cocar bem colorido feito de penas, uma espécie de coroa indígena. As 3 crianças sentaram e já sabiam que aquela era uma dica para ouvir mais uma das histórias encantadoras da vovó Pati. Bem, crianças, sei que estão curiosas. Hoje vamos falar sobre ancestrais. Oba! Falou a Belinha. Eita, o que é isso? Disse o Davi. E agora? Perguntou Lucas. Vovó Pati então começou a contar. Os ancestrais foram os nossos primeiros parentes, aqueles que vieram muito antes de nós. Foi a partir deles que a nossa família se formou e continuará por vocês e seus filhos assim por diante. Vovó Pati continuou. As penas tão lindas deste cocar são artificiais, pois não devemos pegar as penas das aves para fazer fantasias ou outras coisas, a não ser que as penas tenham sido encontradas porque caíram naturalmente ou porque um indígena tenha caçado a ave para dela se alimentar.
A vovozita comprou para mim e eu coloquei aqui, pois nossa família tem ancestrais indígenas. 24. As crianças ficaram surpresas e fizeram milhões de perguntas. Era a vez de Davi, que meio sapeca tirou bem devagarzinho o próximo objeto. Era um chapéu de couro desses que os sanfoneiros usam nos forróis. Vovó Patti exclamou: "Muito bem, Davi, este é um chapéu de couro usado por Lampião, o rei do cangaço. Outro dia conto a vocês, mas esse chapéu está aí porque temos ancestrais do sertão nordestino, um lugar onde faz muito sol e tem pouca água porque quase não chove." "Minha vez", disse Lucas. Ele tirou um berimbau, instrumento musical usado pelos negros e hoje em dia por todos os que praticam a capoeira. "Ah, este é um berimbau." As crianças começaram a rir porque acharam o nome muito engraçado. A vovó também riu e continuou a falar. "Esse é um objeto usado pelos negros que vieram ao Brasil pela primeira vez, como escravos." Eu vou fazer uma correção. Essa palavra aqui nós vamos trocar por escravizados, certo? Não como escravos, pois eles não nasceram escravos. Os africanos foram escravizados e trazidos para trabalhar aqui no Brasil de maneira forçada, contra a vontade deles. Este é um objeto usado pelos negros que vieram para o Brasil pela primeira vez como escravizados e ficaram por muitos anos assim. Eles jogavam um jogo chamado capoeira. "A gente veio do negro também, foi, vovó?" perguntou Davi. "Sim, Davi. Um dos seus bisavôs veio dos negros e seus ancestrais eram escravizados." E esta conversa foi longa. As crianças tiraram uma caixa com o nome Portugal, depois a bandeira da Holanda, depois uma pizza de massinha com o nome Itália. E assim, os netos da vovó Patti e vovozita passaram um dia cheio de histórias antigas que vêm através da família. E você, conhece alguma história de seus ancestrais? Você conhece a sua história? Você sabe quem foram os seus ancestrais? De qual povo você foi formado? Se você tem ascendência, uma parte na Europa, outra parte na África, ou é indígena, ou é os três misturados? Pergunte à sua família e converse com eles, com seus parentes, para ver se eles sabem qual é a ascendência que eles têm antes deles nascerem, que outros parentes tinham. Algumas crianças têm ascendência dos indígenas, algumas têm dos europeus e outras têm também da África. A nossa atividade de classe de hoje será na página 25 e eu já peço que você anote aqui acima, classe 19/3. Terceira questão. Observe a linha do tempo e os desenhos dos ancestrais de Belinha. Complete de acordo com a sua observação. Vocês vão vendo que vai passando de geração em geração. Bisavós, vem tataravós, bisavós, avós, vem os pais e os filhos para depois vir os netos. De acordo aqui, tetravó, também chamada de tataravó. Trisavó, bisavó, vovó. E depois, quem é a filha da sua vovó? Se é uma mulher, mamãe, o que você vai completar aqui com a palavra mamãe e depois Belinha. Se a sua família fosse esta, nessa sequência aqui, seria a sua mamãe. Então, você vai colocar quem é a mamãe da Belinha, que nasceu antes dela. Belinha é filha da mamãe, a mamãe é filha da vovó, a vovó é filha da bisavó, a bisavó é filha da trisavó e a trisavó é filha da tetravó. E outros filhos e filhas vieram antes dessa família até chegando a Belinha. Complete com a palavra mamãe. Quarta questão. Escreva na caixa de presentes as palavras que indicam como devemos tratar nossos ancestrais. Escolha as que estão no banco de palavras. Nosso banco de palavras tem aqui parecido com um selo. Você vai colocar apenas dentro dessa caixa, escrever aqui dentro da caixa apenas as palavras da forma como nós devemos tratar os nossos ancestrais. Com impaciência, não.
tolerância. Sim, escrevam a palavra tolerância dentro da caixa. Desatenção, ou seja, nem ligar para essa pessoa. Ela está falando e você nem presta atenção nela. Também não, todo mundo merece atenção. Respeito. Sim, coloquem também a palavra respeito aqui dentro da caixa. Mau humor. Aquela pessoa mal-humorada, que está chateada com tudo, que reclama de tudo. Não, também não. E a outra, compreensão. Sim, precisamos compreender, entender como é que o outro se sente. Você vai copiar então as palavras tolerância, respeito e compreensão aqui dentro da caixa. Somente essas 3 palavrinhas, certo? Essas 3. Aqui abaixo. O maior presente da vida é você. O passado ajudou a começar a sua história através dos seus ancestrais. Quanta coisa que você nem sabe que herdou deles. E o futuro é a sua história, que seus descendentes continuarão, porque o presente é você. Certo, turma? Ficou tranquilo todo mundo sobre história de família. Agora você já sabe o que são ancestrais, quais são seus ancestrais, e a sua atividade de casa você fará aquela árvore genealógica e a primeira questão na página 21. Compartilhe através do aplicativo a foto das suas 2 atividades, que gostaria muito de ver o que foi que vocês fizeram. Ok, turma? A nossa aula online desta sexta-feira vai encerrar por aqui. Eu desejo que todos tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, segundona, e até a próxima. Tchau, tchau!